Olá, amantes do futebol! Esta noite, mergulhamos num embate titânico da Bundesliga na Allianz Arena. Os atuais campeões, Bayern Munique, defrontam o Werder Bremen. Conseguirá o Bayern manter o seu início de época absolutamente impecável, uma sequência de domínio avassalador? Ou poderá o Werder Bremen, contra todas as probabilidades, orquestrar uma autêntica surpresa? Preparem-se para uma análise aprofundada que não só vai prever o provável vencedor, mas também revelar onde o verdadeiro valor para as apostas pode estar escondido. Ambas as equipas deverão alinhar num 4-2-3-1 esta noite. O Bayern, uma verdadeira máquina de guerra, destaca-se em contra-ataques rápidos, finalizações clínicas e criação incessante de oportunidades, orquestrando frequentemente ataques de precisão pela ala direita. No entanto, o seu calcanhar de Aquiles é evidente. Têm dificuldades em impedir que os adversários criem oportunidades de golo. O Werder Bremen, por outro lado, ostenta uma resiliência notável, muitas vezes recuperando de situações de desvantagem. Contudo, a sua defesa desmorona-se contra contra-ataques rápidos e jogo pelos flancos e exibem uma perigosa propensão para cometer faltas em zonas cruciais. Este choque de estilos promete emoções fortes desde o apito inicial. O boletim clínico, muitas vezes um campo de batalha oculto, revela algumas ausências importantes para o Bayern, incluindo Alfonso Davies e Jamal Musiala. Mas é aqui que a coisa fica interessante. Figuras influentes como Dayot Upamecano e Michael Olise estão previstos para regressar, dando um impulso significativo. O Werder Bremen, no entanto, enfrenta um desafio bem mais complicado, com 6 jogadores afastados, uma parte significativa do seu plantel, incluindo Max Wöber e Mitchell Weiser. Esta disparidade gritante de talento disponível pode inclinar ainda mais a balança dramaticamente a favor do Bayern, impactando a flexibilidade tática e a profundidade do plantel. O Bayern Munique está confortavelmente no topo da tabela, em primeiro lugar na liga com uma campanha imaculada de 12 pontos em 4 jogos. Acumulou uns espantosos 18 golos, sofrendo apenas 3. O seu registro em casa é simplesmente impressionante, com 11 golos marcados e nenhum sofrido. O Werder Bremen, por outro lado, ocupa a 14ª posição com apenas 4 pontos, tendo encaixado 10 golos nos seus 4 jogos. A média do Bayern de quase 5 golos por jogo destaca o seu imenso poderio ofensivo, enquanto a defesa do Werder tem dificuldades em travar remates de perto. O abismo de qualidade é inegável. Preparem-se para ficar impressionados. A forma recente do Bayern Munique é simplesmente espetacular. Ostentam um registro imaculado, vencendo todos os seus últimos 6 encontros em todas as competições. Isto inclui goleadas expressivas de 6 e 5 golos contra adversários formidáveis. Crucialmente, em todos estes 6 jogos, o Bayern dominou consistentemente desde o apito inicial, liderando tanto ao intervalo quanto no final do jogo. Isto destaca a sua excepcional capacidade de assumir o controle cedo e manter uma mão de ferro durante toda a partida, tornando o mercado de intervalo final uma perspectiva intrigante. As recentes performances do Werder Bremen apresentam um contraste acentuado. Nos seus últimos 5 jogos, conseguiram apenas uma vitória e um único empate, sucumbindo à derrota em 3 ocasiões. Recentemente, sofreram uma pesada derrota por 3 golos em casa. Embora tenham conseguido um triunfo inesperado por 4 golos fora de casa, este destaca-se como um raro ponto positivo no meio da inconsistência geral. Frequentemente encontram-se em desvantagem ao intervalo, sugerindo uma vulnerabilidade inerente nas fases iniciais dos seus jogos e uma potencial oportunidade de aposta. Então, o que os números realmente nos dizem sobre as performances recentes? O Bayern tem uma média espantosa de 4 golos marcados por jogo. Em casa, este número aproxima-se dos 5 golos, enquanto mal sofrem um único golo em média. O Werder Bremen, por outro lado, marca cerca de 1,5 golo por jogo, mas encaixa mais de 2 golos. A taxa de 100% de vitórias do Bayern nos seus últimos 6 jogos diz tudo, especialmente quando contrastada com a única vitória e o único empate do Werder em 5 jogos recentes. Este abismo estatístico retrata um domínio muito claro. O histórico de confrontos entre estas duas equipas pinta um quadro muito claro e consistente, uma história de domínio indiscutível do Bayern Munique.
O Bayern triunfou em 5 dos seus últimos 6 confrontos contra o Werder Bremen. Ultrapassam confortavelmente os 3 golos marcados por jogo nestes encontros, enquanto sofrem apenas meio golo. O Werder Bremen conseguiu apenas uma vitória neste período. O Bayern também frequentemente estabelece uma vantagem ou pelo menos a paridade ao intervalo, sinalizando a sua habitual superioridade desde o apito inicial. Este padrão sugere uma grande previsibilidade. Agora, vamos analisar os golos marcados nos seus recentes confrontos diretos. O Bayern desencadeou uns impressionantes 20 golos contra o Werder, sofrendo uns míseros 3 em troca. A performance do Bayern na primeira parte contra o Werder é igualmente dominante, ostentando uma vantagem de 7 golos contra 1. O Werder Bremen, em contraste gritante, conseguiu apenas 3 golos no total, enquanto encaixou 20 nestes confrontos diretos. Esta disparidade histórica de golos sugere fortemente não só uma vitória gorda do Bayern, mas também uma probabilidade significativa de golos madrugadores, tornando os mercados de golos ao intervalo particularmente apelativos. Poderíamos esperar uma diferença significativa na estatura física entre estes dois clubes, mas, surpreendentemente, não há uma grande disparidade no que toca à altura. Tanto os seus defesas como os seus médios têm uma estatura média semelhante. Os avançados do Bayern ostentam uma vantagem mínima de altura de 1 único centímetro, enquanto o guarda-redes do Werder é ligeiramente mais alto. No geral, com variações tão pequenas, a altura é altamente improvável que seja um fator decisivo em lances de bola parada ou duelos aéreos durante este jogo. Quando consideramos o perfil etário, o Bayern Munique geralmente apresenta um plantel mais experiente, particularmente evidenciado pelo seu guarda-redes a aproximar-se dos 40 anos. Os seus defesas têm uma média de 20 e muitos anos, assim como os seus avançados. O Werder Bremen, no entanto, apresenta uma equipa visivelmente mais jovem, com o seu guarda-redes na casa dos 20 e poucos anos, e os seus defesas e avançados com uma média de cerca de 25 e 23 anos, respectivamente. Este contraste entre a sabedoria experiente e a exuberância juvenil poderá influenciar subtilmente a disciplina tática e a calma sob pressão. As avaliações individuais dos jogadores revelam um abismo de diferença. Os jogadores do Bayern Munique superam consistentemente os seus adversários em praticamente todas as métricas individuais. Os seus avançados, por exemplo, têm uma média de 1 ponto inteiro mais alta que os do Werder, sinalizando uma lacuna significativa no poderio ofensivo. Os defesas, médios e até o guarda-redes do Bayern também detêm uma vantagem distinta nas classificações médias. Esta diferença de qualidade geral sublinha o domínio fundamental do Bayern no talento individual, sugerindo uma capacidade técnica superior e tomada de decisão em todo o campo, um fator crítico para os mercados de apostas com handicap. Toda a grande história tem os seus heróis, e para o Bayern, Harry Kane é o craque indiscutível. É uma potência estatística, liderando as tabelas em duelos aéreos, assistências, golos, passes-chave e ganhando repetidamente prémios de homem do jogo, um jogador verdadeiramente fulcral. Para o Werder Bremen, Julian Malatini lidera nos duelos aéreos, enquanto Justin Ginma e Romano Scamid contribuíram com 2 golos cada. A ameaça ofensiva do Werder parece mais distribuída, contrastando fortemente com a dependência concentrada e devastadora do Bayern no seu avançado superestrela. Esta diferença destaca potenciais vias para apostas em jogadores. Mas e quanto às potenciais fragilidades, as fendas na armadura? Para o Bayern, Jonathan Tah é um imã para faltas perigosas, enquanto Harry Kane pode ocasionalmente ser apanhado em fora de jogo. Michael Olise é muitas vezes facilmente batido e propenso a cartões disciplinares. O Werder Bremen, no entanto, mostra mais problemas disciplinares consistentes. Cameron Puertas é um infrator habitual, acumulando faltas e advertências. Karim Koulibaly tem um infeliz autogol no seu nome e Niklas Stark recebeu um cartão vermelho que custou caro. Isto sugere que o Werder poderá ter dificuldades com a calma, levando a lances de bola parada perigosos para o Bayern. Isto é crucial para entender os mercados de golos. Os golos do Bayern Munique estão notavelmente bem distribuídos, com a equipa a entrar em ação entre os 20 e os 30 minutos e novamente pouco antes e depois do intervalo. Também marcam golos consistentemente nos últimos 15 minutos. Importante, a sua solidez defensiva é notável, sofrendo golos quase exclusivamente após o intervalo.
O Werder Bremen, em contraste, tende a sofrer golos consistentemente, sendo particularmente vulnerável nas fases iniciais da primeira parte e muitas vezes a meio de ambas as metades. Isto sugere que o Bayern poderá marcar cedo e com frequência. E agora, para o insight definitivo para apostas. Cada um dos 4 confrontos do Bayern Munique nesta temporada ultrapassou a marca dos 4,5 golos, e isso é um registro impecável de 100%. Os jogos do Werder Bremen também tendem a ser encontros com muitos golos, com todos os seus jogos a ultrapassar a linha dos 2,5 golos e 3/4 deles também a exceder os 3,5 golos. Estes dados, amigos, gritam por um over de golos totais para este jogo, quase exigindo um verdadeiro festival de golos. Esta é uma tendência consistente e inegável que simplesmente não pode ser ignorada.